Olá, amigos e amigas do saber. Neste episódio de hoje, vamos falar sobre autossuperação e felicidade. Vamos nos apoiar em uma breve reflexão de Nietzsche para mostrar a relação entre superar obstáculos e o sentimento de que o poder cresce, este definido por Nietzsche como a própria felicidade. Agora, não se trata aqui, todavia, de superar a si mesmo no sentido produtivista capitalista. Não. Nós queremos deixar claro, logo de início, que nossa perspectiva não é aquela do discurso de autoajuda ou das cartilhas corporativas, as quais prescrevem aos indivíduos que melhorem suas habilidades a fim de trabalhar melhor e, com isso, aumentar os lucros do capital. Não é nada disso aqui. A perspectiva que vamos apresentar aqui passa longe de qualquer suposta utilidade que a superação de si mesmo possa trazer, tendo como único objetivo o aumento de nossa própria felicidade. Como Aristóteles afirmava, a felicidade não é útil e não serve para nada, mas é um fim em si mesma. Se alguém te perguntar, para que você quer ser feliz? Você não tem uma resposta a essa pergunta porque ninguém quer ser feliz para alguma coisa. Isso não é o mesmo que ganhar dinheiro, por exemplo, porque essa atividade tem como objetivo outros fins. Se perguntarmos a alguém, por que é que você quer ficar rico? Nós veremos que tal objetivo, ficar rico, é apenas um meio para outros fins, como parar de trabalhar, comprar coisas, ter uma vida confortável, etc. Agora, se nós insistirmos perguntando nesta busca pelos fins últimos, nós veremos que nós só podemos parar de perguntar quando chegarmos na questão da felicidade. Nós queremos a felicidade como um fim último em si mesmo, e não para algo além ou maior que ela própria. Queremos ser felizes simplesmente porque queremos ser felizes e ponto. E veremos que Nietzsche nos mostra um caminho para isso. Então vamos lá, acompanhe. Antes de iniciar, um agradecimento a todos os nossos apoiadores que tornam este trabalho possível. Este podcast é um oferecimento dos nossos apoiadores na plataforma Apoia-se. Seja você também um de nossos apoiadores e faça este trabalho possível. Embora o nosso podcast esteja entre os principais de filosofia, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo de língua portuguesa, nós ainda não temos os recursos necessários para manter este trabalho. Para se tornar um de nossos apoiadores, basta visitar o link que está na descrição deste episódio. O link é apoia.se/Filosofia Vermelha. O nosso segundo recado é sobre os nossos cursos de filosofia. Faça a sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia dos Pré-Socráticos a Sartre. Este curso tem mais de 14 horas de duração, oferece total flexibilidade porque não há data nem para você começar e nem para você terminar. Você pode fazer no seu ritmo e você ainda recebe um certificado ao final. Nosso objetivo com este curso é colocar você em contato direto com alguns dos principais textos da história da filosofia. Então, ao invés de ler comentadores ou literatura secundária falando sobre os filósofos, não, os nossos vídeos vão te preparar para que você leia diretamente textos selecionados dos principais filósofos de cada período. Para mais informações e fazer a sua inscrição, basta clicar no link que está na descrição deste episódio ou então no link que você encontra em nosso site www.filosofiaepsicanalise.org. E o nosso último recado é que nós temos ainda mais 2 outros cursos: Crítica da Religião, Feuerbach, Nietzsche e Freud, e o curso A Filosofia de Karl Marx, uma introdução. Para mais informações, ver a grade curricular e já fazer a sua inscrição em cada um destes cursos, o link também está na descrição deste episódio ou em nosso site, mais uma vez, www.filosofiaepsicanalise.org.
Voltemos então ao nosso tema: felicidade e autossuperação. Antes de falarmos sobre a relação entre autossuperação e felicidade, nós devemos preparar o terreno. Por isso, nós vamos falar inicialmente que o pensamento de Nietzsche é melhor compreendido como uma filosofia da autossuperação. E por isso nós falaremos inicialmente sobre isso e, na sequência, sobre a ideia do Übermensch, ou do além do homem, às vezes traduzido como super-homem. Mas essa tradução super-homem não é uma boa tradução, eu prefiro a tradução para além do homem, mas eu vou utilizar neste episódio o termo em alemão Übermensch. Então, mais uma vez, a filosofia de Nietzsche deve ser compreendida de maneira geral como uma filosofia da autossuperação. Pelo fato de Nietzsche não escrever de maneira sistemática, mas fazer uso de aforismos e não ter medo de conduzir experimentos de pensamentos, a obra de Nietzsche é até fácil de ler, mas difícil de compreender. Vejam só, é diferente, né? Ser fácil de ler não significa que também é fácil de compreender. No caso de Nietzsche, sua obra é fácil de ler, mas é difícil de compreender. E é isso que explica o fato de que, a partir de Nietzsche, nós podemos extrair trechos para falarmos o que quisermos e supostamente provar qualquer tipo de interpretação de sua obra, como os próprios nazistas infelizmente fizeram. Agora, não é assim que um texto filosófico deve ser tratado. A filosofia exige calma, paciência e muita leitura, de modo que nós só podemos compreender Nietzsche depois de ter lido grande parte de sua obra e alguns dos melhores comentários sobre ela. Filósofos como Nietzsche exigem, ainda mais que outros, a chamada complacência hermenêutica, a qual envolve dar a um filósofo a melhor interpretação possível a partir de seu próprio ponto de vista. É um erro, por exemplo, tentar colocar em Nietzsche mais política do que ele próprio o fez. Alguns críticos marxistas, por exemplo, fazem uma interpretação meramente política de Nietzsche, porque, para os marxistas, a política é o aspecto mais importante. Agora, para Nietzsche, a política não era o principal, de modo que, quando a gente tenta fazer um filósofo dizer coisas que ele não disse, nós cometemos inúmeros erros e tropeçamos em sua interpretação. Podemos, inclusive, dizer algo semelhante quanto a interpretações religiosas sobre Nietzsche. Para muitos cristãos, por exemplo, a questão mais importante da vida e do mundo é a religião, a existência de Deus, o destino de nossa alma após a morte e coisas do tipo. E por isso, alguns vão forçar sobre Nietzsche uma interpretação estritamente religiosa, mas isso acaba deformando e distorcendo o pensamento de Nietzsche. A religião, para Nietzsche, deriva-se de questões mais fundamentais que ela própria, sendo por isso apenas a manifestação de uma relação do homem com o mundo e uns com os outros, de tal maneira que a religião não é a questão mais importante como um cristão pode considerar. Então estão vendo como é importante deixar um filósofo dizer o que ele precisa, o que ele quer dizer? Porque às vezes vem um marxista para o qual a política é muito importante e ele vai tentar ler Nietzsche através de lentes políticas. Às vezes vem um religioso para o qual a religião é o mais importante e tenta ler Nietzsche através de lentes religiosas. Mas para Nietzsche nem a política e nem a religião são os mais importantes. Agora, para deixar ainda mais claro a importância de ler um filósofo em seus próprios termos, vejamos o que acontece quando nós tentamos interpretar, por exemplo, o marxismo unicamente a partir de lentes religiosas. Vejam só para a gente fazer um exercício de pensamento e ver a questão de forma mais clara quanto a Nietzsche. Tá? Então vamos ver o que acontece quando a gente tenta ler o marxismo a partir de lentes religiosas. Bom, o próprio Karl Marx tinha pouquíssimo interesse em religião, de modo que ele não escreveu nem um único livro sobre o assunto.
Agora, alguns cristãos buscam interpretar Marx unicamente através de lentes religiosas. E isso leva a uma compreensão totalmente equivocada do pensador alemão. E por isso nós encontramos com frequência em redes sociais postagens sobre um suposto satanismo em Karl Marx, algo que nós só podemos classificar como tosco, ignorante, ridículo e indigno de nossa atenção. Não se pode colocar em Marx mais religião do que ele próprio o fez, porque dessa forma não conseguimos compreender de maneira adequada o seu pensamento. Bom, e por que nós dissemos o que dissemos até agora? Justamente para mostrar que, para compreender Nietzsche, nós devemos ler Nietzsche e interpretá-lo em seus próprios termos. Nós começamos dizendo que a filosofia de Nietzsche é uma filosofia da autossuperação. É assim que o próprio Nietzsche compreende sua obra. E não é por acaso, então, que ele desenvolveu a ideia de Übermensch, ou do além do homem, às vezes chamado de super-homem, mas, como eu já antecipei, esta não é uma boa tradução, tá? Então vamos usar o termo Übermensch no alemão. E essa ideia de Übermensch é compreendida às vezes como um objetivo ou alvo a ser alcançado, um estágio após o atual ser humano. Agora, isso não quer dizer, todavia, uma evolução biológica, tá? Porque a gente tem o Mensch, né, que em alemão é o ser humano, e o Übermensch, né, tem ali o prefixo über, que quer dizer além. Ele seria, então, uma espécie de evolução, um além do homem, né? Por isso, essas palavras Mensch, ser humano, e Übermensch, ou o além do ser humano. Mas essa evolução não deve ser compreendida, mais uma vez, de maneira biológica, mas em um sentido de desenvolvimento espiritual, tá? Espiritual aqui no sentido da palavra Geist, em alemão. A gente poderia, às vezes, até traduzir como cultural. Então, esse Übermensch para Nietzsche é basicamente um filósofo que leva em conta a afinidade entre os problemas filosóficos e a realidade do que é realmente sagrado, tá? E ele pode ser visto como a mais alta elevação do poder da razão e da consciência. Mas, atenção, quando Nietzsche fala sobre religião, nós devemos sempre ter em mente que seu referencial é o deus grego Dionísio e o que esse deus grego representava. É mais no sentido de uma representação, o que esse deus é para uma cultura, do que propriamente no sentido de uma religião organizada, de um culto a este deus. Então perceba esta relação. Até agora nós dissemos que a filosofia de Nietzsche é uma filosofia da autossuperação. E não é à toa que aparece em sua obra essa ideia do Übermensch, de um além do homem ou de uma superação do ser humano. Mas veja, este Übermensch é raramente mencionado nas obras de Nietzsche. Esta ideia é apresentada como uma doutrina de Zaratustra na obra Assim Falou Zaratustra, na qual o filósofo alemão também fala sobre o seu oposto, que é o último homem. Vejam só, o Übermensch tem um oposto, tá? O oposto do Übermensch, do além do homem, é o último homem. E este último homem pode ser compreendido basicamente como um Homer Simpson, né? Também chamado em inglês de couch potato. Essa expressão no inglês, couch potato, que é literalmente uma batata de sofá, se refere àqueles indivíduos cuja vida se resume a trabalhar, sentar no sofá e consumir enlatados, né? Sejam estes enlatados da indústria cultural, como na televisão ou em serviços de streaming, ou então os enlatados mesmo da indústria alimentícia. Então, este couch potato é um indivíduo que basicamente não se dedica a atividades físicas, usando o seu tempo livre de maneira totalmente sedentária e como continuação do próprio trabalho. Eu digo isso tendo em vista que, segundo Adorno e Horkheimer, que foram temas do nosso último episódio, a indústria cultural faz com que o tempo livre no capitalismo seja meramente uma
extensão da própria atividade laboral. Então, este último homem de que nos fala Nietzsche já está presente entre nós, embora a gente não possa ter certeza se algum indivíduo talvez já seja um Übermensch. Então, preste bem atenção nisso, tá? Para a gente não perder o fio da meada. Nós estamos falando sobre a filosofia de Nietzsche enquanto uma filosofia da autossuperação. Estamos falando agora sobre o Übermensch, o que deixa muito claro que o objetivo principal de Nietzsche era com grandes indivíduos e com a superação de si mesmo. Este além do homem de Nietzsche corresponde basicamente à terceira fase das metamorfoses do espírito. Eu vou explicar isso brevemente, porque Nietzsche afirma, isso também no Zaratustra, que o espírito passa por 3 mutações ou metamorfoses. Vejam só, isso aqui eu acho muito bonito em Nietzsche. Essa obra é uma obra cheia de imagens, de metáforas, e nessa obra Nietzsche fala sobre as metamorfoses do espírito, sobre suas mutações. Nietzsche afirma que primeiro o espírito se torna camelo, depois se torna leão e por fim se torna criança. Vejam só, o espírito é camelo, depois leão e depois criança. O que são essas 3 fases, essas 3 metamorfoses do espírito? Nós vamos falar brevemente sobre essas 3 e mostrar o que o Übermensch tem a ver com elas. Bem, o camelo representa a primeira fase da humanidade, a fase em que se carrega o peso, o fardo. É quando se tem admiração pelos valores. É quando se acredita em ideais e quando se formam os valores morais e culturais. O primeiro procedimento, o Nietzsche afirma, seria venerar, obedecer e aprender. É carregar mesmo todo o peso. E a primeira fase do próprio Nietzsche enquanto pensador também foi assim. Porque o Nietzsche se ocupou inicialmente dos antigos. Ele venerava os clássicos, o pensamento grego e as realizações do passado. E foi quando Nietzsche descobriu, por exemplo, os pré-socráticos e especialmente Heráclito. Então, essas 3 fases ou mutações do espírito dizem respeito não apenas à humanidade, mas também espelham a própria trajetória de Nietzsche. A segunda fase da metamorfose do espírito é simbolizada pelo leão. Para alcançar a liberdade, o espírito humano precisa agora lutar contra os ideais e as concepções morais de seu próprio tempo. É quando começa a surgir no horizonte a época do espírito livre. Na vida de Nietzsche, essa fase começou com o fim de sua carreira universitária em 1879, com sua vida errante e uma intensa produção intelectual. Nietzsche muda então o seu estilo literário e passa a escrever em aforismos e anuncia o colapso de todos os valores. Inclusive, uma frase de Nietzsche diz o seguinte, abre aspas, "Eu descrevo o que está por vir e que não pode deixar de vir, o surgimento do niilismo." Fecha aspas. E por último, chegamos à terceira fase, a fase da criança. Essa fase representa um novo começo e a superação do niilismo. E a criança diz sim à vida e ao mundo, ao aqui e ao agora. Então, o homem desse novo tempo não tem nenhum Deus e nenhum outro homem acima de si e se torna responsável por si mesmo. O homem dessa época é um criador que constantemente se supera, é uma passagem e um declínio ao mesmo tempo, como ele mesmo afirma em Assim Falou Zaratustra, como o próprio Nietzsche disse nessa obra, que é uma obra que marca a sua própria passagem para esta terceira fase. Então, o Übermensch de Nietzsche pode ser visto como a criança desta terceira fase. É por isso que nós fizemos esta pequena digressão para, na verdade, chegar a este ponto, para mostrar que o Übermensch de Nietzsche corresponde à criança dessa terceira fase. Isso é, este Übermensch, ou essa criança, representa a vitalidade, a curiosidade e a aceitação dos riscos oferecidos tanto pela vida quanto pelo mundo.
e eles vão manifestar em si uma vontade de potência mais que humana. Agora vejam, o Übermensch não é um ideal que todos poderão alcançar, e tampouco seria alguém que deve governar os outros ou que deve mandar nos outros. Nietzsche afirma categoricamente que o último homem, que eu dei como exemplo, né, o Homer Simpson de nossa época, e o Übermensch, eles vivem ao mesmo tempo, lado a lado, mas um não deve dominar o outro. Tá? Então, essa ideia de Nietzsche sobre o Übermensch não deve ser compreendida de maneira política ou então elitista, até mesmo porque o Übermensch simplesmente não se preocupa com os outros. Ele é caracterizado por uma indiferença quanto aos outros homens. Ele nem aprecia e nem despreza os outros. Ele é apenas indiferente. Mas antes de prosseguirmos com a nossa reflexão, nós faremos a nossa clássica pausa musical, a fim de que você absorva melhor o conteúdo exposto até agora e revigore a concentração para o restante do episódio. E a escolha da música de hoje tem um motivo especial. É que na semana passada eu visitei pela segunda vez a casa onde este compositor nasceu, na cidade de Salzburg, na Áustria. Alguns de vocês perceberam que eu deixei de publicar um episódio aqui no podcast, né? Era para ter saído um episódio 15 dias atrás, mais ou menos, mas eu não publiquei e o motivo foi férias. Eu recebi alguns familiares aqui na Alemanha e nós visitamos diversas cidades pela própria Alemanha e passamos também pela Áustria. E um de nossos destinos foi a cidade na qual Mozart nasceu. Então vocês ficarão agora com uma das peças mais conhecidas de Mozart, chamada Eine kleine Nachtmusik, o que pode ser traduzido literalmente como uma pequena música da noite ou uma pequena serenata.
Caso você tenha interesse em conhecer melhor as músicas que tocamos aqui nos intervalos do podcast, basta procurar pela playlist Clássicas Filosofia Vermelha no Spotify. Na terceira aba de nosso perfil no Spotify, há um link direto para esta playlist. Voltemos então ao nosso tema, felicidade e autossuperação. Antes de nossa pausa musical, estávamos falando que o Übermensch de Nietzsche é a terceira fase dessas mutações do espírito, mas que ele não é para todo mundo, tá? Porque Nietzsche não escreveu sua obra, sua filosofia para todo mundo. Nós, inclusive, dissemos que o Übermensch convive lado a lado com o Couch Potato, com o último homem, tá? E um não domina o outro. Mas o que eu quero ressaltar com isto é que Nietzsche não escreveu para todo mundo, e por isso nós precisamos de uma breve palavrinha sobre os leitores de Nietzsche, para quem Nietzsche escreveu a sua obra. Porque veja, tendo em vista então que este Übermensch não é um ideal para todos, nós também podemos compreender melhor por que Nietzsche não escrevia para todo mundo. Nietzsche jamais teve a pretensão de ser um filósofo popular, no sentido de que qualquer pessoa poderia ler suas obras e imediatamente se identificar com o que ele escrevia. Não, Nietzsche tinha um público-alvo em mente. E em algumas obras, como O Anticristo, por exemplo, ele deixa claro para quem ele dirige suas palavras. Logo no início de O Anticristo, por exemplo, Nietzsche prepara o leitor para sua obra logo ali em seu prefácio. Ele avisa que este escrito, ele diz, pertence a poucos, e que talvez a maioria de seus leitores ainda nem tenha nascido. Inclusive ele diz o seguinte, olha, há indivíduos que nascem póstumos. Uma frase sensacional que eu acho do Nietzsche. Há indivíduos que nascem póstumos. E com isso ele referia-se a si próprio, revelando de certa maneira a confiança de que suas obras um dia seriam compreendidas. Mas o que nos interessa ali é que Nietzsche também descreve quais são os pré-requisitos para que ele seja compreendido. Ele diz que, olha, para compreendê-lo, é preciso ter coragem de questionar, ter coragem para o proibido e também estar acima das modas da política e do egoísmo de seu próprio tempo. E Nietzsche diz, olha, não interessa se a verdade é útil. Vejam só que forte. Não interessa se a verdade é útil. Não, ela deve ser buscada por si mesma, independente do que se possa fazer com ela. Identificamos aqui claramente uma crítica ao utilitarismo e àquela perspectiva hoje ainda mais presente, segundo a qual só interessa o que pode ter aplicabilidade imediata. Porque, vejam, se por um lado Nietzsche critica todas as construções metafísicas anteriores, por outro, ele não defende que o pensamento deve se orientar apenas segundo a utilidade. Não há nenhuma relação de causalidade entre verdade e utilidade. De tal maneira que a verdade, às vezes, não serve para absolutamente nada mesmo. Então, neste prefácio ao O Anticristo, Nietzsche está falando sobre os seus leitores. E logo no primeiro aforismo, ele vai também falar sobre os hiperbóreos. Vejam só, o que é isso, os hiperbóreos? A referência ou significado do termo não é muito importante em uma perspectiva filosófica, porque trata-se antes de compreender a reflexão. Na filosofia interessa isso, compreender a reflexão. De modo que o significado dessa palavra isolada não ajuda muito a nossa leitura. Agora, o importante aqui é observar que Nietzsche e seus leitores, que ele chama de hiperbóreos, são contrastados com o homem moderno. E reside aqui uma das mais importantes críticas de Nietzsche ao seu tempo, o que é abordado também em outras de suas obras. Então vejam, da mesma forma que o Nietzsche contrasta o Übermensch ao último homem, ele contrasta aqui os hiperbóreos ao homem moderno. Mas só para a gente não ficar no vácuo, no vazio, sobre o que significa hiperbóreos, os hiperbóreos são, na mitologia grega, um povo que habita uma terra paradisíaca ao extremo norte.
Os hiperbóreos não adoecem, não envelhecem e eles ocupam-se de dança e canto. E não se pode chegar à sua terra nem por navio e nem a pé, de modo que apenas os deuses podem chegar à terra dos hiperbóreos. Então, nesta passagem de Nietzsche, os hiperbóreos representam a solidão, o sublime e a beleza espiritual. E os hiperbóreos são citados não apenas no início, mas também mais adiante na obra O Anticristo, como em seu 7º aforismo, por exemplo. Tá, mas, mais uma vez, filosoficamente não é tão importante compreender o que exatamente significa hiperbóreos, mas tão somente identificar os conceitos envolvidos no texto e a linha geral de argumentação. Tá? E qual foi o objetivo de falar sobre isso aqui neste momento, neste episódio? Para mostrar que Nietzsche não escreve para todo mundo. Tá? Porque nós estamos falando sobre a filosofia de Nietzsche ser uma filosofia da autossuperação. Falamos já sobre o Übermensch, né? Mencionamos que não é qualquer um que vai ser o Übermensch. E nós estamos mostrando agora que Nietzsche não escreve para todo mundo. E tudo isso agora nos permite compreender a relação entre felicidade e autossuperação. Porque vai ser nessa própria obra, no Anticristo, em que encontramos uma passagem de fundamental importância para compreender a obra de Nietzsche de maneira geral, no sentido que nós colocamos neste episódio. É uma filosofia da autossuperação. Porque Nietzsche se pergunta, então, o que é a felicidade? E ele vai dar uma resposta. O que você imagina que Nietzsche vai dizer? O que é a felicidade? É uma pergunta difícil, né? Aristóteles mesmo já tinha falado, olha, as pessoas discordam sobre o sentido, o significado de felicidade. Todo mundo diz que quer ser feliz. Mas agora, o que exatamente é a felicidade? Bom, nisso aí há muita discordância. Mas o Nietzsche dá uma resposta. E Nietzsche diz que a felicidade é o sentimento de que o poder cresce, de que um obstáculo é superado. Vejam só, vamos ler este pequeno trecho, apenas 3 linhas. Nietzsche fala o seguinte, abre aspas, o que é bom? Tudo o que aumenta o sentimento de poder, a vontade de poder, o poder mesmo no homem. O que é ruim? Tudo o que deriva da fraqueza. O que é a felicidade? O sentimento de que o poder cresce, de que um obstáculo é superado. Fecha aspas. Então, mais uma vez, bom é tudo aquilo que aumenta o sentimento de poder. Ruim é tudo que deriva da fraqueza. E a felicidade é o sentimento de que o poder cresce, de que um obstáculo é superado. Reparem que nessa passagem Nietzsche utiliza a ideia de vontade de poder, que às vezes é também traduzida como vontade de potência. E a primeira ocorrência dessa ideia aparece também em Assim Falou Zaratustra, sendo ali introduzida como a vontade de superar a si mesmo. Então, vejam só a relação, hein? Vontade de potência tem uma relação com a vontade de superar a si mesmo. Vejam, é o tema do nosso episódio, né? Felicidade e autossuperação. A questão é que a bondade moral para Nietzsche consiste em fazer o que é difícil, de modo que fazer o que é fácil não é moralmente bom. É o que está principalmente em jogo nesta passagem, porque em O Anticristo, Nietzsche vai fazer uma crítica ao cristianismo, mas sua perspectiva é principalmente pela moral. Mas o que eu gostaria de trazer aqui é que essa reflexão também cabe em outros contextos além do moral, principalmente neste trecho que diz respeito à felicidade. Porque vejam só, que sensação nós experimentamos quando nós vencemos barreiras ou superamos obstáculos em geral. Por exemplo, se nós tiramos uma boa nota em uma prova para a qual nós estudamos muito, ou então se nós somos selecionados para uma vaga de emprego muito disputada. Nessas situações, qual é o sentimento que nos invade? Quando nós lutamos e vencemos, nós sentimos um grande bem-estar. Nós somos tomados por uma enorme euforia que percorre o nosso peito
e busca se expressar, ser comunicada a outros. Quando nós passamos naquele concurso difícil, por exemplo, nós superamos um obstáculo. O sucesso antes era incerto, mas nós estudamos, nos dedicamos e, ao final, nós saímos mais fortes do que nós éramos. Então, quando a gente vence qualquer forma de competição, seja ela profissional ou esportiva, nós sentimos que superamos não apenas a nós mesmos, mas também a outros que concorriam pelo mesmo prêmio. Vejam só, um time de futebol, isso é muito comum, a gente sempre vê isso. Um time de futebol, ao ganhar um campeonato, o time grita, extravasa, dança, celebra, anuncia ao mundo inteiro a sua conquista. Este é um sentimento de que o poder cresce. Agora, se nós analisarmos a situação contrária, nós podemos ver tudo isso ainda mais claramente. A situação contrária é a derrota, porque a derrota pode nos deixar tristes, deprimidos, com um sentimento de fraqueza, de inadequação, de debilidade. Então, antes de se perguntar o que é a felicidade, Nietzsche havia se perguntado o que era ruim, e ele respondeu: tudo que se origina da fraqueza. Então percebam que vitória e derrota se relacionam intrinsecamente a força e fraqueza, alegria e tristeza. Então, superar obstáculos nos traz duas sensações: o sentimento de potência e o prazer do relaxamento após uma grande tensão. Então, a felicidade não seria um estado a que se deve chegar apenas uma vez, mas algo a ser conquistado a todo momento, porque o poder tem que crescer sempre. Agora, observe que Nietzsche não sugere que nós devemos nos impor aos outros. Trata-se aqui de nós mesmos, de sermos cada vez melhores do que nós próprios éramos ontem, de superação de si mesmo, de autossuperação. É disso que estamos falando aqui. A ideia de vontade de potência, mais uma vez, foi introduzida por Nietzsche como a vontade de superar a si mesmo, no sentido de que a bondade moral consiste em fazer aquilo que é difícil. E mesmo quando Nietzsche cita o exemplo da competição entre nações, ele diz que uma deve invejar a outra por seus feitos e realizações, mas não se impor pela força. E tudo isso significa, em nossa vida individual, sermos melhores a cada dia. Este é o tema deste episódio, não é? Felicidade e autossuperação. Não se trata de nos compararmos com os outros a fim de avaliar quão excelentes nós somos em determinada área ou atividade. Não. Trata-se antes de sermos melhores que nós próprios a cada dia e encontrarmos satisfação em nosso próprio progresso. Você consegue imaginar alguém triste pelo fato de melhorar a si mesmo? Por isso é importante sempre termos em mente como nós éramos, não apenas ontem, mas também 5 ou 10 anos atrás, a fim de não esquecermos o quanto já percorremos. E esta é uma lição que eu aplico a praticamente todas as minhas atividades, né? Eu sempre tenho isso em mente para mim mesmo. Eu não quero ser o melhor em nada do que eu faço, mas eu sinto grande satisfação ao perceber que eu venho melhorando naquelas atividades às quais eu me dedico. Para mim, por exemplo, é claro que hoje eu faço vídeos e podcasts melhor do que eu fazia 5 anos atrás. Quando eu comparo as músicas que eu componho hoje com aquelas que fiz há 10 anos atrás, por exemplo, ou então os textos que eu escrevo hoje, quando eu comparo com aqueles que eu escrevi em 2006, por exemplo, eu percebo um grande progresso. Agora, em nada disso eu sou o melhor do mundo, mas eu tenho satisfação em saber que eu tenho melhorado a mim mesmo, que eu tenho desenvolvido habilidades, e isso é o mais importante. Isso nos traz a sensação de que o poder cresce, como afirma Nietzsche, e isso nos deixa mais felizes. Então é isso que eu queria conversar com vocês hoje, sobre a importância da autossuperação para termos uma vida mais feliz e mais satisfatória. E lembrando, mais uma vez, seja um de nossos apoiadores através da plataforma Apoia-se. O link para o Apoia-se está na descrição deste episódio, ou então você pode entrar diretamente no seu browser,
www.apoia.se/Filosofia Vermelha. Lembrando que o nosso podcast ainda não tem o mínimo necessário para subsidiar sua própria existência. E você também pode contribuir para o seu autoaperfeiçoamento, para o seu crescimento pessoal e também com a manutenção deste podcast, inscrevendo-se em um de nossos cursos. O link para os nossos cursos está na descrição deste episódio, ou então você pode encontrar os links em nosso site www.filosofiaepsicanalise.org. São os nossos cursos de Introdução à Filosofia, o curso de Crítica da Religião, Feuerbach, Nietzsche e Freud, e o curso A Filosofia de Karl Marx, uma introdução. Outra maneira ainda de contribuir com este trabalho é fazendo qualquer contribuição através de nossa chave Pix, que é o nosso endereço de e-mail, filosofiavermelha@gmail.com. Um grande abraço e até o próximo.